A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional, Unidas para Florescer. E hoje, no Evangelho de João, capítulo 13. Recomendo a você que faça a leitura bíblica de todo o capítulo na sua Bíblia e depois ouça essa reflexão, porque faz parte do nosso crescimento espiritual, emocional, sentimental, ministerial, em todas as áreas da nossa vida. Se nós não tivermos conhecimento da palavra e intimidade com Deus através da palavra dele, não temos como crescer em graça e em conhecimento. Eu vou ler alguns versículos e vamos meditar nessa palavra. Leitura da palavra, João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, sabendo Jesus que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou o manto, tomou uma toalha e cingiu-se dela. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha da qual se havia cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, lavar-me-ás os pés? Jesus respondeu-lhe: O que eu faço não compreendes agora, mas compreenderás depois. Pedro disse-lhe: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse-lhe: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Pois se eu, senhor e mestre, lavei vossos pés, deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como vos fiz, façais também. Versículo 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Versículo 34. Um novo mandamento vos dou: amai uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, amai também uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Versículo 37. Pedro disse-lhe: Por que não posso seguir-te agora? Pois te darei a vida. Jesus respondeu-lhe: Tu darás a vida por mim? Em verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me negares 3 vezes. Aleluia! O Evangelho de João, aqui no capítulo 13, é marcante, porque a partir aqui do capítulo 13, nós vamos ver até o capítulo 17, nós temos as últimas instruções de Jesus, a descrição da última noite dele na terra, né, e como ele instruiu seus discípulos antes de se entregar para o maior desafio da sua vida, que foi o sacrifício voluntário dele, ali naquela cruz do Calvário em nosso lugar. E quem escreve aqui é João, aquele que se intitula o discípulo amado, o amigo mais chegado, era como ele se via. E nesse momento ele já está ali idoso, ele estava ali com Jesus, né, naquele momento. Já tinham se passado mais de 60 anos daquela noite, daquele acontecimento em que Jesus lavou os pés dos discípulos, mas João
ele escreve com uma riqueza de detalhes o que os outros discípulos, os outros evangelistas não fizeram de uma forma tão precisa como está relatado aqui no Evangelho de João. Então vamos lá. O versículo 5, ele vai falar que Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Esse ato comovente, né, de Jesus ali lavando os pés dos discípulos, ele demonstra que nós, como discípulos de Jesus, somos extremamente amados por Ele. Ele deu esse exemplo ali ao lavar os pés dos discípulos, desse amor. E, ao mesmo tempo, está ali prefigurando o sacrifício de si mesmo na cruz, como um ato de entrega e humildade. E, por fim, é para comunicar os discípulos daquele momento e para todos nós até hoje, seguidores de Cristo, a verdade de que Ele os estava chamando para servirem uns aos outros em humildade. Da mesma forma que eu e você somos chamadas hoje para servir a Deus em humildade. A ânsia da grandeza tinha sempre causado uma inquietação entre os discípulos ali. Uma certa vez, eles perguntaram ali, né, quem seria o maior, quem seria o menor. E Jesus ali, com aquele ato de humildade, queria que eles percebessem que o desejo de ser o primeiro, de ser maior e receber mais honra que outros crentes é totalmente contrário ao espírito de humildade e de igualdade do Senhor em nossas vidas. Por isso, Jesus ele deixa esse exemplo, né, de lavar os pés ali dos discípulos. E quando a gente caminha mais um pouco, quando chega aqui no versículo 8, quando Pedro, né, querendo ali questionar, não deixar transparecer ali, na verdade, ele já amava tanto Jesus ali naquele momento que ele tinha já muito medo, né, do momento em que aconteceria essa separação, apesar de ele nem imaginar o que estava por vir. E no final desse capítulo 13 nós vemos o quanto Deus ele prova ali a fé de Pedro. E eu já entendo que quando Deus ele nos permite sermos provados de uma forma tão dura como muitas de nós somos, já fomos ou estamos sendo ainda, é porque o Senhor ele nos ama tanto e Ele quer nos alinhar ao propósito dEle, que somente sendo forjados, né, em amor, em perdão, em humildade é que nós vamos cumprir o propósito de Deus nessa terra. Então, aqui no versículo 8, Pedro diz, nunca me lavarias os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. E aqui a gente vê que não se está falando de um lavar físico, mas totalmente espiritual, é essa purificação que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos transportados do reino das trevas para a luz de Cristo. E ali nós passamos um processo de santificação, de purificação, e é esse lavar do Espírito
sobre as nossas vidas, porque nós precisamos ser purificados, lavados verdadeiramente. E sem essa purificação, nós não podemos vir ao Senhor. Nós já vemos aqui que Jesus ele fala ali para aquele homem conhecedor da lei, Nicodemos, ele diz: vos é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Então, nós precisamos ser purificados, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo na terra sobre as nossas vidas. E no versículo 14, ele diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Olha o exemplo que Jesus está dando para nós, humildade. E nós precisamos viver essa humildade verdadeiramente. Por exemplo, em 1 Timóteo 5,10, Paulo declara que as viúvas elas não deviam ser sustentadas pela igreja sem preencherem certos requisitos. E um desses era lavar os pés aos santos. Elas tinham que ter esse sentimento de humildade. Não podiam ser viúvas, mulheres arrogantes, orgulhosas, mas tinham que ter esse entendimento da humildade. E eu já quero aqui ir para o versículo 34, quando Jesus ele fala: um novo mandamento vos dou, amai uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, amai também uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não tem como um cristão viver, exercer seu ministério, ser um bom testemunho na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, se não cumprir este mandamento do Senhor Jesus. Então nós somos exortados a amar de um modo especial a todos os cristãos, a todos, sem distinção. Então, isso significa que nós precisamos estar sempre debaixo da graça de Deus para viver esse amor, Então, esse amor, ele significa que eu preciso possuir uma fé viva em Jesus, ser leal a essa palavra que me orienta a viver em amor, a amar o próximo, amar a todos os cristãos verdadeiramente. Tem pessoas que fazem acepção de pessoas dentro da igreja. Não fui com a cara desse, não fui com a cara daquela. Isso não é atitude e postura de um cristão, de uma pessoa que diz viver o propósito de Deus nessa terra. Então nós precisamos amar verdadeiramente, mesmo não concordando às vezes com certas atitudes. O cristão, ele nunca deverá, mas transgredir quanto a esses princípios, a essa orientação da parte do Senhor. Então, é essencial que o amor a Deus e a sua vontade, conforme revelados nesta palavra, controlem e orientem diariamente as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso amor ao próximo. O amor a Deus, ele deve sempre ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Somente dessa forma, o versículo 35 diz, Jesus diz que nós verdadeiramente seremos conhecidos como discípulos do Mestre Jesus. Então, esse amor ágape, deve ser a marca dos seguidores de Cristo. Esse amor é um amor sacrificial, é um amor que nega as suas próprias vontades para agradar a Deus.
Por isso, irmãs, que o relacionamento entre nós cristãos deve ser caracterizado, em primeiro lugar, por uma vontade, sabe, que vem do céu. E que essa vontade de viver debaixo de uma palavra profética que vem da boca de Deus para nossas vidas, ela se cumpra. Mas sabemos que ela só vai se cumprir se nós vivermos em obediência, alinhados ao propósito de Deus. Que o Senhor te abençoe, te conceda um dia vitorioso em todas as áreas da tua vida, te concedendo livramento, graça, unção e principalmente a presença do Espírito Santo sobre a tua vida e a tua família. Fica na paz do Senhor Jesus.